Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos de 1 a 19. Roboão dirigiu-se a Siquém. Ali tinha se reunido todo Israel para constituí-lo rei. Jeroboão, filho de Nabate, ainda refugiado no Egito por causa do rei Salomão, soube desse acontecimento e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, e Jeroboão e toda a Assembleia de Israel foram falar com Roboão, dizendo: Teu pai impôs sobre nós um jugo muito pesado. Tu agora alivia a opressão de teu pai e o jugo tão pesado que nos impôs, e te serviremos. Ele respondeu: Podeis ir, voltai a mim daqui 3 dias. Depois que o povo saiu, o rei Roboão foi aconselhar-se com os anciãos que assistiam Salomão, seu pai, quando ainda estava vivo. Perguntou: Que conselho me dais para que eu responda a esse povo? Disseram-lhe: Se hoje deres ouvido a esse povo e te puseres a seu serviço, se acatares seu pedido e falares com diplomacia, eles serão teus servos para sempre. Mas ele desprezou o conselho que os anciãos lhe deram e foi aos jovens que foram criados com ele e agora eram seus assessores. Perguntou: Que me aconselhais que responda esse povo que me disse: Alivia o jugo que teu pai impôs sobre nós? Os jovens que tinham sido criados com ele responderam: A esse povo que te disse: Teu pai aumentou o nosso jugo, tu alivia-o, falarás assim: Meu dedo menor é mais grosso que o lombo de meu pai. Meu pai vos impôs um jugo pesado, eu aumentarei vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos açoitarei com escorpiões. No 3º dia, Jeroboão e todo o povo vieram ter com Roboão, conforme o rei dissera. Voltai no 3º dia. Desprezando o conselho que os anciãos lhe tinham dado, o rei respondeu ao povo com dureza. Falou-lhes conforme o conselho dos jovens: Meu pai aumentou o vosso jugo, eu aumentarei ainda mais. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos açoitarei com escorpiões. O rei não deu ouvidos ao povo. Foi assim que o Senhor havia disposto para confirmar a palavra que tinha falado por meio de Aías, de Silo, a Jeroboão, filho de Nabate. Quando todo Israel viu que o rei não os queria ouvir, responderam-lhe: Qual é a nossa parte com Davi? Qual a nossa herança com o filho de Jessé? Para tuas tendas, Israel, agora vê a tua casa, Davi. Israel voltou às suas tendas. Mas os israelitas que moravam nas cidades de Judá eram governados por Roboão. Quando o rei Roboão enviou o chefe do trabalho imposto, Adonirã, o grupo dos israelitas o apedrejou até a morte. O rei Roboão subiu rapidamente em seu carro e conseguiu fugir para Jerusalém. Israel rebelou-se contra a casa de Davi até hoje. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, esse é um dos episódios mais tristes da história do povo de Deus, porque foi a divisão das 12 tribos de Israel. No tempo de Davi se tornou um só povo, né? Era um só povo unido, com um único rei, Davi. Depois de Davi veio seu filho Salomão, né, que construiu o grande templo. E depois de Salomão veio então o rei Roboão, que era para ser o rei de um único reino, o reino de Israel, né? Só que aí ele acabou, como você acabou de ouvir aqui nessa passagem, acabou de ler, ele acabou ouvindo o conselho dos seus amigos jovens ali. Em vez de ouvir o conselho dos anciãos, ouviu o conselho dos amigos que tinham sido criados junto com ele. E ele foi duro com o povo. Por causa disso, as tribos de Israel se dividiram. Então as tribos de Israel ficou, né, as 10 tribos, né, de Israel, as 10 tribos do norte, e a tribo de Judá.
né, e a tribo de Benjamim foram as duas tribos que ficaram ali com o rei Roboão, né, que foi o reino de Judá. Então é por isso que você vê depois, nos próximos capítulos, né, do livro dos reis, se você ler, você vai ver lá o rei de Israel, o rei de Judá, rei de Israel. Fulano era o rei de Israel e foi um bom rei. Fulano era o rei de Judá e foi um mau rei. Fulano foi o rei de Israel e foi um mau rei, e rei de Judá, bom rei. Então, tanto no reino de Israel quanto no reino de Judá haviam bons e maus reis, mas foi dividido o reino. E para que não acontecesse uma guerra civil, porque eu não li para você, mas logo em seguida os próximos versículos vão falar que Roboão voltou, né, ali para Jerusalém e juntou 180 mil soldados, guerreiros escolhidos, para ir lá, né, onde havia sido a reunião, né, foi em Siquém, para ir lá e destruir tudo. E aí um profeta de Deus chamado Semei, que disse para ele: não subais nem luteis contra vossos irmãos, os filhos de Israel, volte cada um para a sua casa. Fui eu quem fiz o que hoje aconteceu. Deus falando através da boca do profeta. Houve uma divisão, o povo ficou dividido ali, já não tinha mais um único reino como era no tempo de Davi. As tribos de Israel se dividiram. E por causa do quê? Por causa da teimosia deste rei. Mas antes de eu continuar essa passagem, eu quero fazer uma pergunta a você, mas eu queria que antes de tudo você fizesse uma declaração, e você pode fazer essa declaração também aí pelas redes sociais, pelo Instagram da Canção Nova, no Twitter, pelo seu WhatsApp, mandar para a sua família, né, para os seus parentes, no grupo da família. Você pode fazer isso agora nesse momento, pelo Facebook, enfim, por todas as redes sociais. Eu estou convidando você agora a fazer esta declaração com os seus lábios, mas também aí com seus dedinhos aí digitando no computador, no seu smartphone. E qual é a declaração? A declaração é essa: declare hoje com autoridade em Cristo Jesus: a Canção Nova é uma bênção. Essa é a declaração que eu estou convidando você a fazer. Comece isso, enche o Instagram, enche agora as redes sociais, enche aqui para nós também, vai mandando, vai bombardeando aqui a Valdênia, vai mandando mensagens aqui para que ela possa ver: a Canção Nova é uma bênção, a Canção Nova é uma bênção, a Canção Nova é uma bênção. Repita isso, e durante todo esse dia de hoje, repita isso, a exaustão, mas vai repetindo isso: a Canção Nova é uma bênção. Você já vai entender o porquê que eu estou convidando você a fazer essa declaração. Tá bom? Mas faça isso. A Canção Nova é uma bênção, como está aparecendo aí no vídeo. Declare isso hoje. Todos nós, membros consagrados da comunidade e toda a família Canção Nova, sócio e quem não é sócio, declare hoje: a Canção Nova é uma bênção. Vamos abençoar a Canção Nova, vamos abençoar essa obra de Deus e declarar isso, para que o inferno hoje trema até o último alicerce. A Canção Nova é uma bênção. Bom, e agora vem a pergunta. A pergunta eu quero fazer para você com muita caridade, mas também de forma muito rasgada, muito transparente. Eu quero perguntar a você: a quem, meu irmão, minha irmã, você tem dado ouvidos? É a pergunta que eu quero fazer para você hoje. A quem você tem escutado? Veja, o rei aqui, Roboão, ele não ouviu o conselho dos anciãos, homens sábios. O nome já diz anciãos, né? Homens já vividos, experimentados, não somente em Deus, mas nas coisas próprias da vida. Eles já eram homens vividos, eles sabiam: olha, se você for um bom rei, você ganhou o coração deles. E eles deram um bom conselho, mas a palavra de Deus vai dizer assim, no versículo 8: mas ele, o rei Roboão, desprezou o conselho. Ele desprezou o conselho. Depois vai repetir no versículo 13: desprezando o conselho que os anciãos lhe tinham dado, o rei respondeu ao povo com dureza. Ele recebeu um bom conselho, mas o que fez o rei? Ele desprezou o bom conselho. Por outro lado, ele acolheu um mau conselho. Ele não deu ouvidos ao bom conselho, ele deu ouvidos ao mau conselho. E por causa que ele deu ouvidos ao mau conselho, ele deu ouvidos ao mau conselho, porque ele deu ouvidos ao mau conselho, teve toda essa tragédia, né? Toda essa sequela que o povo de Deus acabou sofrendo da divisão. Porque o rei não deu ouvidos ao bom conselho, ele deu ouvidos ao quê? Ao mau conselho. Bom, isso está claro para nós. Nós também temos a oportunidade de ouvir bons conselhos
pessoas que Deus coloca em nossas vidas, né? Pessoas que nos amam, né? Também pessoas experimentadas nas coisas de Deus, pessoas maduras na espiritualidade, aquele sacerdote, né? Aquele leigo consagrado, aquele coordenador daquele grupo de oração, daquela pastoral, aquela pessoa que exerce uma função dentro da igreja, que você sabe que ela é muito sábia, muito ponderada, né? E como é bom você ouvir o conselho de uma pessoa sábia, ponderada, madura em Deus, uma pessoa de oração, um homem de oração, uma mulher de oração. Faz tão bem, não é verdade? Quando a gente escuta um bom conselho, porque aquela pessoa, você percebe, ela está me direcionando em Deus. Isso faz bem. Eu estive recentemente com a minha esposa num encontro lá em Cajazeiras, na Paraíba, e eu escutava uma mulher dando testemunho. Ela dizia assim: olha, eu vi as pessoas da minha própria família, pessoas que a amam, e não falavam isso por maldade, mas diziam para ela: larga esse homem, você tem o direito de ser feliz, mulher, larga esse homem, porque você vai continuar sofrendo nesse casamento. As pessoas não falavam isso com maldade, elas falavam porque queriam o bem dela. Mas ela dizia que cada vez que ela escutava aquilo, dava uma dor no coração dela, dava uma dor tão grande no peito dela, porque a pessoa, por mais que ela estivesse falando com a mais reta das intenções, não era um bom conselho. Você via já o efeito no próprio coração da pessoa. Ela estava dizendo: meu coração ficava apertado. Ela ouvia aquilo e o coração dela ficava apertado, porque ela sentia que não era isso. E por que a gente sente isso dentro de nós? O Catecismo da Igreja Católica vai nos explicar. Ele vai falar que dentro de nós existe algo chamado consciência moral. Sabe quando você escuta aquela pessoa falar: põe a mão na consciência, você está com peso na consciência, né? Você às vezes fala isso, né? Eu estou com peso na consciência, né? Eu ouvi a voz da consciência. Então o Catecismo explica aqui no número 1776, vai dizer assim, presta atenção: na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não dá essa lei a si mesmo, mas a essa lei ele deve obedecer, chamando sempre a amar e a fazer o bem e evitar o mal. No momento oportuno, a voz desta lei ressoa no íntimo do seu coração. É uma lei inscrita por Deus no coração do homem. A consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem. Olha que expressão linda o Catecismo traz. A consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa a sua voz. A voz de quem? A voz de Deus. Ali, na voz da consciência, Deus vai nos falando. E aí continua falando aqui: em tudo o que diz e faz, 1778 do Catecismo, em tudo o que diz e faz, o homem é obrigado a seguir fielmente o que se sabe ser justo e correto. É pelo julgamento de sua consciência que o homem percebe e reconhece as prescrições da lei divina. Aí tem o cardeal Newman, que foi, agora é São John Henry Newman, né? Ele foi canonizado pelo Papa Francisco em 2019. Ele escreveu uma carta ao Duque de Norfolk, e eu quero ler aqui, está no Catecismo, né? Um trecho dessa carta, e que ele fala da consciência. O cardeal Newman, ele diz o seguinte: a consciência é uma lei de nosso espírito, que ultrapassa o nosso espírito. Ela nos faz imposições, significa responsabilidade e dever, temor e esperança. É a mensageira daquele que no mundo da natureza, bem como no mundo da graça, nos fala através de um véu, nos instrui e nos governa. A consciência é o primeiro de todos os vigários de Cristo. E aí o Catecismo continua dizendo: é importante que cada qual esteja bastante presente a si mesmo, para ouvir e seguir a voz da sua consciência. Esta exigência de interioridade é muito necessária, pelo fato de a vida nos deixar frequentemente situações que nos afastam. E aí o Catecismo conclui com o dizer de Santo Agostinho, que diz o seguinte: volta a tua consciência, interroga, voltai, irmãos, ao interior, e em tudo o que fizerdes, atentai para a testemunha, Deus. Vou repetir o ensinamento de Santo Agostinho: volta a tua consciência, interroga, voltai, irmãos, ao interior, e em tudo o que fizerdes, atentai para a testemunha, Deus. Então veja, meu irmão e minha irmã, existe a voz de Deus dentro de nós. E essa voz de Deus, Deus que fala através da nossa consciência, e quando Deus nos fala, é exatamente para o quê? O Catecismo explica: chamando-o sempre a amar e fazer o bem, e evitar o mal. Então essa voz nos leva a isso: evita o mal, faz o bem, ame, perdoe, reconcilie. Reconciliação cansa, mas santifica. Então perdoe, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Deus vai falando conosco, mas para que a gente escute a voz de Deus é preciso o quê? Interioridade. O Catecismo vai dizer: é uma exigência de interioridade.
eu quero novamente perguntar: a quem você tem dado ouvidos? Deus quer falar com você, mas você tem dado ouvidos a Deus? E veja, Padre Jonas, aqui nesse livro que eu falei que eu ia trazer para vocês, esse livro maravilhoso, A Sabedoria Está no Ar, né, lançado pela editora Canção Nova já há muitos anos, né? E esse livro, A Sabedoria Está no Ar, é um tesouro, gente, é uma riqueza, é algo maravilhoso esse livro aqui, né? E tem aqui na página 40 desse livro, tem aqui na página 40, Padre Jonas escreve sobre ouvir a sabedoria. Escuta o que diz nosso pai fundador, ele diz o seguinte: o importante é adquirir a prática de ouvir Deus, ouvir não com o ouvido, mas com o coração. Ouvi-lo é colher no coração o que Deus inspira. A resposta dele é semeada em nosso coração, no mais íntimo do nosso ser, no mais profundo de nós mesmos, lá onde Deus habita. E aí ele vai continuar dizendo, olha, ele vai dizer assim, né? Se eu quiser saber as respostas de Deus, devo procurar dentro de mim mesmo. Tenho de aprender a entrar em meu interior, a buscar dentro de mim, não fora, não no barulho, não na movimentação, nem na minha cabeça. Muitas vezes queremos resolver todas as coisas com a cabeça, saber tudo com a cabeça. Precisamos realmente ir buscar, entrar em nós mesmos em oração. E aí o Padre Jonas vai dar um exemplo aqui. Ele vai falar de um jovem que estudava em Guaratinguetá, na Escola de Especialistas da Aeronáutica. Aqui em Guaratinguetá, perto de nós aqui, né? Do lado de Aparecida. Ele diz assim, que esse jovem que estudava participava de um dos nossos grupos, né, de oração. E o trabalho desse jovem era com rádio em aviação. Esse jovem, disse para o Padre Jonas que todos os estudantes passavam por treinamentos muito duros, nos quais eram obrigados a entender mensagens em inglês, em meio a muito barulho, de muita interferência e aqueles aparelhos zunindo com muito ruído. Eles tinham de afinar os ouvidos para entender com precisão a mensagem. Eles eram treinados nisso, para ficar com os ouvidos muito bem apurados, apesar dos ruídos e das interferências, para poderem captar com precisão a mensagem. Na vida prática, quando estiverem nos aeroportos ou nos aviões, eles precisam ter um ouvido muito apurado, muito preciso, porque terão vidas sob a sua responsabilidade. Se eles não entenderem a mensagem ou se a entenderem mal, porão em risco muitas vidas. Aí Padre Jonas diz, na vida espiritual é a mesma coisa. Precisamos aprender a ouvir Deus. Se não tivermos a facilidade, a habilidade de ouvi-lo, arriscamos em primeiro lugar a nossa vida e depois a vida de muitas pessoas. A sabedoria de Deus está ao nosso alcance, mas precisamos captá-la. E a verdade é que a sabedoria de Deus é posta em nós, lá no centro de nós mesmos, olha a consciência aí, mas rodeada de muito barulho, de muita interferência. Não que Deus queira, mas porque já há muito ruído dentro de nós, mil vozes, mil coisas, mil preocupações ao nosso redor. É difícil podermos fazer silêncio, parar e entrar dentro de nós mesmos. O mundo nos solicita o tempo todo. É o barulho do rádio, da televisão, do carro, da rua, da máquina. E nós vivendo nesse torvelinho. Por causa disso, o barulho está em nossa cabeça. Parece que nós nos acostumamos com esses barulhos, com esses sons. E a nossa cabeça vai ao mesmo ritmo dos barulhos ao nosso redor. Temos de treinar a entrar em nós mesmos. E é por isso que Deus vem em nosso auxílio, nos oferece seus dons. E aí eu não vou ler, mas o Padre Jonas aqui ele fala da preciosidade do dom de línguas. Gente, desculpa falar, o dom de línguas não é para ficar enchendo linguiça em oração, a gente fica lá, e porque não tem nada para dizer para Deus. Não é isso não, o dom de línguas é o dom de oração. O dom de orar em línguas, de cantar em línguas, de louvar em línguas, de orar em línguas, ele nos leva, ele é uma chave. O Padre Jonas nos ensina isso, que é uma chave que abre o mundo sobrenatural. Então quando nós oramos no Espírito, nós entramos dentro de nós mesmos, onde o Espírito Santo habita. E aí conseguimos ouvir a direção, a orientação de Deus. Deus quer falar conosco, Deus quer falar com você no dia de hoje. Ele quer falar aí, nesse sacrário do homem, nesse núcleo secretíssimo que existe dentro de mim e de você, que se chama consciência. E quando Deus falar, Ele não quer o teu mal, Ele quer exatamente o contrário. Ele quer que você ame, pratique o bem, faça o bem e evite o mal. O que Deus vai nos falar é para o nosso bem.
Mas o que acontece? A gente escuta o barulho, a gente escuta o mundo. O mundo tem gritado, tem berrado, tem falado, o barulho do mundo, e tem falado, não, você tem que ser feliz. E nesse discurso de felicidade, dessa felicidade, que na verdade vem muito bem embalada, né? É uma embalagem dourada com um laço vermelho, vem escrito felicidade. Mas na verdade não é felicidade, na verdade quando você abre a caixa, surpresa, está escrito lá egoísmo. O mundo apresenta com a embalagem de felicidade, mas quando você abre a embalagem, você fala, não era felicidade coisa nenhuma. O que o mundo me apresentou não era felicidade, era egoísmo, era amor próprio. Só olhando para o amor próprio, só pensando em mim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então só vou pensar em mim. E a gente não entende que a vida ela é feita de sacrifícios. Ninguém gosta dessa palavra, de doação. Numa vida conjugal, e a gente fala isso, eu e minha esposa nesse livro, numa vida a dois não é fácil. Né? Meus irmãos e irmãs que são aqui casados, né? Eles que são casados sabem bem disso, né? Exige sair de si, exige renúncia, exige mortificação, exige tudo isso, gente. A vida conjugal, ela requer isso. É um erro querer viver a vida de casado sendo um solteiro. Quando você era solteiro, você fazia o que te dava na telha. Agora que está casado, não dá mais para fazer o que dá na telha. Não tem como. Não dá. Se você fizer isso, se você fizer o que te dá na telha, você vai ser infeliz e vai fazer a sua família infeliz. E você sabe que a corda estoura sempre do lado mais fraco. E onde é que a corda arrebenta? Nos filhos. Aí os filhos ficam sofrendo por aí, porque é só briga, é só discussão, porque eu quero vencer essa queda de braço. Eu e a minha esposa, eu e meu marido, queda de braço. Vamos ver quem ganha, pá! Queda de braço, ganhei. E quando a gente pensa que a gente ganhou, na verdade a gente é o grande derrotado. Porque uma vida conjugal, ela não é uma vida de rivalidade, é construir uma história juntos. Você está entendendo? A Roseni, minha esposa, ela não é minha rival, ela é minha companheira de missão. E eu, Alexandre, não sou rival dela, eu sou companheiro de missão dela. Construímos uma história em Deus e construímos uma história juntos. É isso, gente. Só que se a gente ficar tendo o egoísmo, o amor próprio, com a embalagem de felicidade, a gente só se arrebenta. E é o que o mundo tem gritado para nós: seja feliz! Seja feliz, mande todo mundo embora, sumir da sua vida, mande todo mundo desaparecer, olhe só para você, e agora seja feliz com você mesmo, tal. Isso é só egoísmo, gente. O mundo tem nos ensinado a esse tal do amor próprio, e Jesus veio nos ensinar exatamente o contrário. Ele veio dizer que há mais alegria em dar, né, do que em receber. Jesus veio nos ensinar exatamente o contrário, a alegria de se doar, de amar e amar até o fim. E a gente precisa escutar Deus. Talvez hoje o que Deus queira falar no sacrário, né, no núcleo secretíssimo, no coração do homem que é a consciência, talvez você nem goste do que você vai ouvir, mas Deus vai falar para o teu bem, que é diferente do que a comadre fala, do que o compadre fala, do que fulano fala, que está falando e está gerando talvez aquela dor no teu coração que não te faz bem. Escuta hoje o que Deus te fala. E aí, para terminar essa reflexão, para os meus irmãos também poderem participar, eu quero dizer para você, agora você entende por que a Canção Nova é uma bênção. Porque a Canção Nova tem sido na nação brasileira e no mundo, ela tem sido a voz de Deus a todo um povo, a toda uma geração. Deus tem falado através desta obra a muitos corações, a muitas famílias. Está aí o testemunho que a Valdene acabou de falar antes da reflexão, da Maria Aparecida. Posso falar o nome dela porque ela falou o nome, né? A Maria Aparecida é uma dentre tantas, entre milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que acompanham Sorrindo para a Vida, ou acompanham o Amor Vencerá, ou acompanham as pregações na TV, acompanham os acampamentos e tem a sua vida transformada. Eu trabalhei no PHN no caixa da loja, e no caixa da loja, Cassiano, meus irmãos, ali não para, né? Vem livro, vem produto e tal, e eu de pé lá atendendo o povo e tal, e aquela coisa toda. E aí chegou um jovem, com mais duas jovens, estavam juntos, e eles vindo ali, não lembro nem a cidade, não sei nem o nome do rapaz, mas ele disse assim: eu queria tanto ver a Luzia Santiago. Aí as meninas deram risada e falaram: vai ser difícil você ver a Luzia, né? Porque no PHN, essa multidão, como é que você vai ver a Luzia? Ele falou: eu queria tanto ver a Luzia. Aí eu, passando lá as coisas na loja, falei: é mesmo? Por quê? Ele: eu quero agradecer a Luzia. E depois eu mandei uma mensagem para a Luzia, contando esse testemunho. Eu não sei o nome do rapaz, depois a direção do programa veio atrás de mim, querido, eu falei: não sei o nome, não sei a cidade, não sei nada, porque foi muito rápido, correria da loja, do caixa ali passando, atendendo o povo. Mas ele dizia assim: eu quero agradecer a Luzia por algo que ela falou, uma frase que ela disse no programa, e essa frase mudou a minha vida. E aí eu falei: que bom, né? Foi no Amor Vencerá? Ele disse: não, foi no programa que ela faz lá na internet, no portal Canção Nova, ali tem um programinha que ela faz de 5 minutinhos,
E ela disse uma frase, gente, em 5 minutos, Deus ungiu essa mulher. A gente sabe que a Luzia, né, ela é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher do Espírito. Deus inspirou aquela mulher a dizer algo que eu não sei o que foi, ele não quis me dizer, ele nem precisava me dizer. Mas ela disse uma frase, uma palavra que mudou a vida desse rapaz. Ele estava no PHN, recomeçando a sua vida em Deus. E ele dizia, eu queria só dar um abraço nela e dizer obrigado por aquilo que Deus inspirou ela a dizer. Ela foi voz de Deus para esse rapaz. E os olhinhos dele brilhavam, alegria. Gente, um programa de 5 minutos na internet. Deus fala pela nossa rádio, Deus fala pela TV, Deus fala pelo sistema Canção Nova de comunicação. Deus tem falado pela Canção Nova. E aí, para eu terminar, eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida. Não é fácil para nós, eu vou dizer isso para você. Não é fácil para nós chegar aqui todo dia aqui e dizer para você, olha, faz o Pix, doação@cançãonova.com, ajuda a Canção Nova. Toda vez a gente faz a mesma coisa, né? A gente fala, você deve estar dizendo assim, poxa, mas esse povo parece uma vitrola arranhada, sempre repete a mesma coisa, né? Ajuda a Canção Nova, ajuda a Canção Nova, ajuda a Canção Nova, seja sócio, Pix, doação@cançãonova.com. Eles não sabem falar outra coisa, é sempre a mesma ladainha e pede. Por que esse povo só sabe pedir e tudo mais? A gente pede porque a gente sabe que a Canção Nova é a voz de Deus. A gente pede porque a gente sabe que Deus tem falado através dessa obra. E a gente sabe que Padre Jonas, que está aqui enterrado ali, está semeado. Desculpa, Diácono Nelson, você que está assistindo o programa, não foi enterrado, ele foi semeado, plantado ali, né, no Santuário do Pai das Misericórdias. Padre Jonas, ele poderia muito bem resolver todos os problemas da Canção Nova. Sabe como? Sabe como é que ele resolveria os problemas da Canção Nova? Fazendo assim, vamos abrir para os patrocinadores. Aí já imaginou na Canção Nova? Propaganda de sabão em pó, propaganda de marca de carro, propaganda disso, daquilo. Acabaram nossos problemas com campanha, mas não ia ser Canção Nova, ia ser Canção Velha. Não ia ser Canção Nova, ia ser Canção Velha. Porque a inspiração que Deus colocou no coração do nosso Pai Fundador é: a Canção Nova vai viver de moedinhas, vai viver da ajuda do sócio, vai viver da ajuda do povo de Deus. A providência de Deus vai passar pelas suas mãos, vai passar para a Canção Nova, para manter essa obra, continuar evangelizando. E aí Padre Jonas fez assim, morreu com isso no coração, e nós continuamos o legado dele. E é por isso que a gente pede, a gente fala do Pix, fala do livro, fala da camiseta, fala do clube da evangelização, da promoção. A gente vai falando por quê? Porque a gente sabe que Deus tem falado através da Canção Nova. Eu estou aqui dentro, minha gente, vai fazer 27 anos, em fevereiro, próximo fevereiro vai fazer 27 anos que eu estou aqui dentro. Gente, são quase 30 anos, eu gastei minha vida aqui dentro. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei que Deus age nesse lugar, apesar de nós, apesar do Alexandre tão miserável, apesar de mim, da Valdênia, que eu não esqueci o nome, aqui é a Valdênia, apesar do Cassiano, apesar de nós aqui, gente, apesar de nós, da nossa miséria, porque nós somos miseráveis mesmo, apesar da nossa miséria. Eu sou miserável, me perdoe por eu ser miserável muitas vezes, né? Me perdoe, mas apesar da nossa miséria, Deus age, Deus fala. Por isso que a Canção Nova é uma bênção, porque a Canção Nova, Deus tem falado, a Canção Nova tem sido voz da consciência para muita gente, tem sido esse bom conselho que o rei não quis ouvir, e Deus tem falado. Falei muito, para terminar eu quero contar uma historinha. Um casal de velhinhos, muitos anos casados, um casal de velhinhos tiveram uma discussão, muitos anos casados, mas tiveram uma discussão. E aí discutiram, aquele bate-boca, aquela coisa toda, tudo mais. Pro homem, pro velhinho, a coisa já passou, já resolveu. Mas a velhinha lá, a vozinha, ficou irritada. E a mulher, quando fica irritada, faz aquele bico, né? E ela fez a lei do silêncio. Não vou falar mais nada. Ficou quietinha, não vou falar nada. E não falou nada, lei do silêncio. Ficou quieta, muda. E o marido chegou no dia seguinte, acordou, bom dia, meu amor, ela, quieta. Tudo bem, ela. E ele perguntando o que houve, ela, nada, lei do silêncio. Ela estava irritada com ele, não quis falar, né? Às vezes as mulheres têm dessa coisa, né? Não quer falar e fica quieta, fica lá, e o homem tem que descobrir o que está passando. E o velhinho ficou assim, né? Não sabia, ficou triste, ela, silêncio. Aí o que o velhinho fez? Ficou lá, foi no armário, foi nas gavetas e começou a mexer. E sabe que quando o homem mexe em gaveta e armário, a gente não mexe em silêncio, não tem como. É pá, pum, pá, pum, pá, e abrindo, e vai quase derruba a casa, né? E ele foi abrindo armário, foi abrindo gaveta, e foi mexendo tudo, e aquele barulho lá irritando a veinha, foi irritando a senhorinha, foi irritando a vozinha, foi irritando. Teve uma hora que ela não aguentou, ela explodiu e falou: pelo amor de Deus, homem, o que você tanto está procurando? Aí
Aí ele falou: graças a Deus eu já encontrei. Eu estava procurando a sua voz. Eu queria ouvir a sua voz. Graças a Deus eu já encontrei. Ele estava procurando entre as gavetas, entre os armários. O que eu queria? Eu estava procurando a sua voz. É o que a gente tem que fazer hoje diante de Deus. Senhor, no meio de tanto barulho, se eu tiver que abrir a porta, a gaveta e não sei mais o que aqui dentro do meu coração, mas eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Fala através da minha consciência, desse sacrário do homem, desse núcleo secretíssimo que é a consciência. Ressoa a tua voz. Eu preciso te ouvir, como ensinou o Padre Jonas aqui, que a tua sabedoria está ao nosso alcance. Me ensina, Senhor, que eu adquira a prática de ouvir a tua voz. Não quero ouvir minha cabeça, não quero ouvir, Senhor, as minhas paixões. Eu quero encontrar as respostas que eu preciso em ti, porque eu sei que em ti eu encontro o melhor dos conselhos. Me dá hoje o bom conselho, me dá hoje a direção, que eu não caia no erro desse rei, mas que eu possa escutar a tua palavra que quer me curar e me libertar. Amém. É lindo a gente perceber, né, como Deus quer falar conosco, como Deus quer abrir não só os nossos olhos, mas os nossos ouvidos. Enquanto Alexandre falava do testemunho no livro do Monsenhor, eu lembrava que muitos musicistas, o Sapo com certeza é um deles, tem ouvido absoluto. E o que é ouvido absoluto na música, Alexandre? O Cassiano sabe bem, eu não o sei. Valdênio deve saber, mas ouvido absoluto pode uma buzina tocar, ele sabe o tom que está, não é, Sapo? Pode, no meio de um barulho lá, atordoado, ouvir uma nota musical. Isso é ouvido absoluto. Mas que lindo isso. E enquanto você partilhava isso, essa história desse rapaz na aeronáutica ali, eu pedi ao Senhor essa graça para nós, para todos nós, até quem não é músico. Sim. Mas o ouvido absoluto Eu quero do Espírito Santo de Deus, Eu quero ouvir. que na nossa consciência vai nos apontando o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. Que nós possamos hoje pedir essa graça para o Senhor, para que nós possamos ouvir os bons conselhos. Esse que a Canção Nova todo dia, através desse sistema, chega até o seu ouvido, até o seu coração. É o que eu peço nessa manhã para todos nós. Que os nossos ouvidos sejam absolutos. Dai-me ouvido absoluto, Senhor. A vontade de Deus. Dai-me, Jesus. Aquilo que Deus tem para nós. Dai-me ouvido absoluto. Aquilo que Deus quer conduzir aí na sua vida, na sua história, Peço. nos projetos que Deus tem para você, meu irmão e minha irmã. Que os nossos ouvidos estejam absolutos. Eu quero, Senhor, eu quero ouvir os absolutos. Que o Espírito Santo de Deus possa, na nossa consciência, esse lugar que é o sacrário do homem, como diz o catecismo da Igreja Católica, que nós estejamos dóceis à voz da consciência através do Espírito Santo de Deus. Então deixa nessa manhã que os seus ouvidos estejam abertos, atentos, absolutos à voz de Deus. Nós pedimos isso. E é por isso que a gente repete esse refrão: deixa Deus falar, deixa Deus conduzir, deixa Deus mostrar para você no dia de hoje o bem, aquilo que de fato Ele tem para você. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Amém. Senhor, no dia de hoje, essa graça, eu estou pedindo isso a você. Você, meu irmão, minha irmã.
você tenha um momento, uma oportunidade de se recolher. Nos ensinou inúmeras vezes nosso pai fundador, o Senhor Jonas Abib, o quão importante e necessário muitas vezes nós buscarmos o nosso cantinho sem ninguém para escutarmos a voz do Senhor. Eu sei que a gente vive em meio a uma agitação, a uma vida tão acelerada, e isso tem gerado tanta ansiedade, tanta inquietação no coração de tanta gente. Essa ansiedade que não resolve o problema de hoje, muito menos de amanhã, ela só tira a paz do seu coração. Então, um convite para você, diante desta palavra maravilhosa, diante de tanta beleza da parte do Senhor que foi nos trazido aqui através da pregação do Alexandre, que você possa, ao longo deste dia, já programar, se programe, meu irmão, minha irmã, para que você possa ter um momento só seu e Deus. Talvez há tanto tempo você não para ouvir a voz do Senhor. E para que isso aconteça, você precisa buscar um cantinho sem ninguém. Você precisa de um tempinho para que Deus possa falar ao seu coração, para que você possa distinguir a voz do Senhor. A imagem que o Senhor me concede, enquanto a Adriana ia trazendo esse ensinamento tão bonito do ouvido absoluto, ela, quando trouxe isso, pessoas que foram ficando impactadas com essa expressão, ouvido absoluto. E o Senhor trazia a imagem, me dava a imagem de uma água, um líquido preto saindo dos ouvidos de muitas pessoas. E a palavra interior que vinha era afastar-se da roda dos maus. Afastar-se da roda dos maus. Você que no seu local de trabalho tem, na hora do intervalo daquele cafezinho, fica aquela rodinha falando mal da vida do outro, com palavras, isso tem te feito mal ficar naquela rodinha. Não fique mais. Amém. Essas palavras têm te feito mal, você tem escutado coisas que você tem abraçado, até inconscientemente você tem abraçado para a sua vida, e isso tem gerado inquietação, ansiedade no teu coração. Você até está mudando teu jeito de ser dentro de casa, as pessoas estão até estranhando você, dizendo, pô, parece que você mudou, mas não mudou para melhor, mudou para pior, por causa dessas coisas que estão te influenciando. Afasta-te das rodas dos maus, da roda dos maus. Amém. Afaste desses comentários maldosos, dessas ideologias perniciosas, dessas piadas maliciosas. Afaste-se disso, dessas coisas que não convêm, que têm entrado no teu coração através da boca de pessoas. Você não é melhor do que elas, não é isso, não se trata de ser melhor do que elas, mas é preciso se afastar, porque isso não tem te feito bem. Eu estou pedindo essa graça, Senhor, vai purificando, dê a esses irmãos e irmãs, a nós, a todos nós, este ouvido absoluto, essa graça, Senhor, de meus ruídos ouvir a Tua voz, que hoje nos diz para nos afastarmos daquilo que não convém. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu confirmo isso, Alexandre, porque Deus falava ao meu coração sobre isso enquanto você pregava. Nós precisamos ser rodeados de pessoas que nos conduzem ao céu e não ao inferno. Amém. Amém. Precisamos estar com os ouvidos abertos a palavras, a momentos que nos conduzem ao céu e não ao inferno. Liberta-nos. Que hoje possamos decidir verdadeiramente por isso. Sem medo, não tenha medo. Não tenha medo de escolher, de permanecer nos lugares que te conduzem ao céu, mesmo que isso te custe muito. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor, por essa manhã, por esta palavra que chegou aos nossos ouvidos, mas que foi muito mais além, que chegou ao nosso coração. Obrigado, bendito sejas. Por tudo isso, nós te damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.